Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa TV Simpro. Esse é um programa em parceria com a TV Comunitária e o Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Bom, no bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante que ainda é um tabu na nossa sociedade. A gente vai falar sobre o suicídio. A gente vai abordar muito sobre essa campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha nacional que traz a prevenção do suicídio. E para conversar com a gente, hoje aqui nós temos dois convidados. Hoje nós temos Alberto Ribeiro, diretor da Secretaria de Saúde do Simpro. Nós temos também a psicóloga Luciane Kozix. Bom, para a gente começar, queria trazer uns dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, dizendo que 804 mil pessoas se matam por ano em todo o mundo. É um dado bem alarmante, isso representa quase que uma morte a cada 40 segundos. Esses são dados da OMS. Desses todos, 9 a cada 10 poderiam ser evitados, Então, existe um acompanhamento que pode ser feito e a faixa etária de prevalência é de 15 a 30 anos, o que é um dado bem alarmante, para a comunidade escolar, para os jovens, para os professores, para os pais, porque a gente tem uma faixa etária dos jovens. E aí eu queria perguntar, Alberto, qual a importância do Simpro e tá trazendo esse tipo de tema para a escola, para os professores, para os pais? Qual a importância? Primeiro, Larissa, agradecer o convite da TV Comunitária e pedir para que os professores, as professoras, os orientadores e orientadoras divulguem a TV Comunitária. É um espaço diferenciado que debate temas importantes para a sociedade, diferentemente dessa mídia tradicional aí que não tem nos ajudado muito. Então, assim, o Simpro percebeu que é algo que está presente no ambiente escolar. Então, as professoras, os professores e orientadores e orientadoras não estão sabendo como lidar com isso, porque realmente nós não fomos capacitados para isso. Então a gente primeiro precisa tirar essa concepção de ser um tabu. O suicídio, quando a gente vai debater essa questão, todo mundo meio que fica extasiado, não consegue falar muito, mas porque também não ouviu sobre esse assunto durante a vida e nem durante a formação, enquanto professor ou enquanto orientador. Então, o objetivo do Simpro é tornar o debate claro. A gente tirar, enquanto uma concepção de tabu, e também tirar os preconceitos. Existem vários preconceitos sobre o assunto, de tentar minimizar quando ocorre no ambiente escolar, e tem surgido muitos casos nas escolas. Então, a gente precisa fazer com que os professores entendam e percebam o que pode ser feito. Então, para isso, o Simpro tem lançado esse debate no ambiente escolar. A gente tem, dentro da Secretaria de Saúde do Simpro, esse tema como um dos prioritários, porque ele tem surgido recorrentemente. Tanto o professor lidando com alunos, estudantes que apresentam essas vontades de se suicidar, e também os pais que às vezes relatam para a escola, pedindo para o professor ficar alerta. E aí a gente não sabe muito o que fazer. Então, por isso que a gente está começando a tratar desse assunto com mais seriedade e com profissionalismo. Certo. Luciane, psicóloga, que atende também o Simpro. Luciane, queria que você falasse um pouco para a gente por que acontece esse aumento na taxa de suicídio e por que ele está tanto nessa faixa etária dos jovens? Tem algum motivo? Certo. É importante a gente ressaltar que o suicídio é uma solução definitiva para um momento provisório. As pessoas passam por crises. Nem sempre a gente está feliz, a gente tem momentos felizes. Mas às vezes o que a gente vê, esse mundo onde a gente edita a própria vida, o mundo Facebook, Instagram, a gente só põe lá o que é bom. Então falar sobre o que não está bom é uma das saídas. O jovem, ele passa por muitas angústias. Ele deixa de ser criança e daqui a pouco ele vem para o mundo. E ali castrações se impõem. Seja na prova, em ser aceito na sua beleza, ou porque come muito, ou porque falta dinheiro e não tem o celular que gostaria. Essas são crises sérias para eles e vistas como bobagens por muitos adultos. Então falar sobre isso
nessa fase da vida é muito importante. Existe, assim, um motivo, né? Nunca é um motivo, tem isso, para que um jovem chegue a esse ponto? O suicídio é visto como motivo multicausal, então não é uma causa, são várias. Podem ser hereditárias, existenciais, filosóficas, doenças terminais, a própria aparência, né? O jovem se cobra muito de ser um modelo para o seu grupo naquele momento. É importante a gente estar atento a tudo isso e não tratar nenhum desses temas como uma forma rígida de ser, mas que existem múltiplos dentro de nós e não um único modelo a seguir. E como que seria a questão do acolhimento? Como acolher? Porque um jovem, ele dá sinais antes de chegar nesse momento? Sim, sempre tem sinais, isso é importante. Muitas vezes visto como bobagem no mundo dos adultos ou na própria escola, né? As pessoas minimizam a dor do outro. Então eu sempre digo, né? Outro dia um professor me perguntou, mas isso é uma bobagem, por que ele está assim? É justamente ao contrário. Cada um tem o seu motivo para estar daquele jeito. E respeitar. Acolher num lugar privado, deixar que a pessoa fale, não inserir conteúdos, isso é muito importante. E respeitar essa dor, não tentar minimizar. E os sinais normalmente estão em frases no Facebook, no Instagram, isolamento dos amigos, não participa das tarefas, fica no quarto escuro o dia inteiro. E respeitar esse momento adolescente, que são essas oscilações de humor. Acorda bem e ao meio-dia está gritando e brigando. Nem por isso está com depressão ou vai se suicidar. Mas é poder colocar as coisas nos devidos lugares. Esses sinais, eles podem ser observados na escola também, né? Porque eles, acho que, como você fala, eles aparecem mais em casa, mas eles podem ser observados pelo professor, pelo orientador, por um... Sim, quando ele começa a se desengajar da tarefa, né? Então ele não apresenta os trabalhos, ele vai sempre mal na prova, ele não está com um grupo, ele não participa, ele está presente ausente, a gente usa essa expressão, né? Os amigos são os melhores, a gente deve dar a palavra aos amigos. Então, trazendo esse assunto, do grupo mesmo surge uma solução para trabalhar esse tema. Roberto, queria que você falasse um pouquinho para a gente como que seria introduzir esse tema na escola. Pois é, o Simpro, nesse mês, nós fizemos 4 vídeos abordando o tema. E foi inclusive a Luciane, que é a psicóloga nossa lá no Simpro, e aí a gente abordou várias questões de professores que trouxeram para o Simpro questões que iam surgindo no ambiente escolar. Então aumentou muito a automutilação e aumentou muito também pais avisando, né, que o filho está estranho. Então assim, a gente fez esses vídeos, tá inclusive lá no Facebook do Simpro, dando algumas dicas para os professores. E aí a gente tem ido nas escolas. A Secretaria de Saúde do Simpro tem visitado escolas para fortalecer os professores para saber como lidar com isso. Claro que isso não é muito o papel do sindicato, mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa. A gente está com a perspectiva de fazer um pleito à Secretaria de Educação que faça alguma formação nesse sentido e também uma pesquisa para demonstrar o número de suicídios crescentes dentro do ambiente escolar. Ontem mesmo eu estive numa escola em Planaltina, onde a filha da professora suicidou. Então, assim, isso tem semanalmente, casos assim nos últimos anos. Eu estou no Simpro há 3 anos, então eu tenho visto muito. E nós não temos dados estatísticos nem oficiais. Então fica assim, muito é abafado o tema. Então a gente precisa colocar isso às claras. Eu sou professor de filosofia, então a gente tem que debater as coisas. Não dá para esconder. Esconder não é a solução. Então é isso, é a gente tentar levar o assunto para o ambiente escolar. E como professor de filosofia, dá para levar esse assunto, né? Tem muito professor assistindo a gente, ali mesmo para conversa com os alunos na sala de aula, no conteúdo, às vezes num bate-papo? Sim, com certeza. Mas, como eu te disse, por ser um tabu,
e tem preconceito, os colegas não sabem o que fazer, muitos deles. E nós não temos essa preparação. O suicídio não é novo, mas ele tem aumentado agora. E ele tem entrado para dentro do ambiente escolar. Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com o assunto. E claro que no ambiente é muito possível. E nesse sentido, uma política pública mesmo, né, de governo, Sim. vindo da secretaria, nesse caso, seria bem importante para dar esse aporte, né, para os professores que não estão treinados para esse tipo de situação. Porque a Secretaria de Educação, que é um representante do Estado e que poderia ir em todas, né? Nós somos no Simpro, 39 diretores, nós visitamos no ano passado, junto com a Luciane, que é a nossa psicóloga, pouco mais de 100 escolas, mas nós temos 693 escolas no DF, escolas públicas, né? E que apresentam essa temática, né? Isso tem surgido e cada vez mais. Esses dados da OMS que você falou no início, Larissa, isso mostra que é algo sério. A gente não pode deixar de tocar nesse assunto, né? Eu, como professor de filosofia, a gente fala assim, Sócrates falava, qual que é a vida que vale a pena ser vivida? Ou seja, então a gente tem que viver a vida, né? E não tentar ceifá-la ou eliminar no meio do caminho, no início, né? Principalmente quem está na escola está ali no início. E o que me chama a atenção nesses dados, Luciane, é que 90% desses casos de suicídio podem ser evitados, né? Como é que seria essa situação de prevenção? Primeiro, eu acho importante, eu gosto muito de uma metáfora, né, que a dor, ela é como um autor que começa a escrever um livro e em algum momento ele está num capítulo ruim da sua vida. E nem por isso ele precisa desistir de escrever, né, os próximos capítulos que aí estão por vir. Então, a forma de falar e prevenir na escola não é chegar com uma solução pronta, mas promover espaços, rodas de conversa, aproveitar, né, esse mês da prevenção, pedir que os alunos confeccionem cartazes com um coordenador experiente, um orientador, que possa observar já no grupo os sinais que eles trazem, né? Teve uma aluna que sugeriu a caixa das borboletas, que foi muito interessante numa escola onde eles fizeram um baú e lá tinham cartas onde eles botavam das situações difíceis da vida. E ali, se você está com a sua asa machucada, deixa eu emprestar a minha. Promover momentos de solidariedade, diminuir a angústia. A angústia na vida ela vai ter sempre. A gente não pode tamponar essa angústia com sensações rápidas, né? Um mundo mágico. Pelo contrário, nesse momento a gente precisa saber que a vida é difícil. Não é tão fácil como quando a gente era o bebê e que sonhava nesse ideal. Mas ir vivendo isso a cada momento e propiciando essa discussão na escola. E nesse sentido, são perigosas essas soluções fáceis. Acabe com a sua depressão, eu não sei, né? Não tem assim uma cartilha, um remédio, uma coisa. Até porque algumas pessoas acham também que é medicamentoso. Não, vai no psiquiatra, vai tomar um remédio e vai evitar uma situação como essa. Sim, se busca muito um discurso prometeico, que eu digo messiânico, é mais fácil, né, a gente entrar em contato com a dor. O psíquico a gente sempre quer dar um jeitinho para não entrar em contato, mas ele sempre vai prevalecer no real. Vai vir em alguma doença no corpo, desmaios, né, sensação de cansaço extremo, vontade de desistir das coisas. Então são sinais que mostram que algo vai errado. Se tu tem uma dor de cabeça uma vez por semana, já mostra que algo vai errado. A gente tem uma vez que outra é uma coisa. Então é olhar para o sintoma que o nosso corpo, como o nosso amigo, sinaliza várias vezes. Agora uma coisa, uma curiosidade, inclusive, uma coisa que me chama a atenção, até o Alberto estava falando dessa questão da automutilação, é uma coisa que tem aumentado muito, né, nas escolas, assim, entre os jovens, é uma coisa que está, não sei se a palavra seria essa ou o termo, virando moda, uma moda péssima entre os jovens, mas isso vai pegando entre eles essa coisa de não necessariamente chegar ao ponto de se matar, mas fazer aqueles cortes porque sentiu uma raiva, porque ficou muito tenso.
que é isso? É uma tendência, é uma disseminação de uma... Eu não sei o que seria. Tem uma frase que eu escuto muito na clínica, que é: eu me corto para não doer. Então a angústia interna, a insegurança, o medo, ele se materializa no corpo, como se eu pudesse tirar essa dor. Porque a gente não aprende a falar sobre ela. E falar é o remédio da mente. Falar sobre a coisa tira o fantasma, desnuda. Então, a automutilação aparece muito nesse sentido, como um substituto da dor. Então, ao tomar banho, arde o meu braço, mas eu não fico ansioso, eu não tenho taquicardia, eu não tenho sudorese. Então, nesse sentido, não só em jovens, mas na população adulta também. E existe algum ambiente em casa que propicia esse tipo de situação? Sim, né? A violência doméstica, problemas financeiros, a forma como a gente trata o outro, as amizades, né? A fuga, a droga, dirigir o carro em alta velocidade, são sinais de que algo não vai bem e a gente insiste em não olhar para isso. Então, propiciar um ambiente em que a gente possa conversar e falar do que não está bom, ao invés de velar, pode diminuir sensações de angústia. Eu digo assim, quando um jovem chega a esse ponto, geralmente há um distúrbio na família, há um desequilíbrio familiar? Normalmente sim. A gente poderia dizer que na maioria das vezes sim. Mas também é importante de ver que não só o distúrbio, mas como o jovem interpreta a situação. Isso que deve ser analisado. E para o pessoal, como é que é a questão do CVV, né? Existe o CVV que faz esse atendimento, a pessoa que está naquele momento do ápice da angústia, como que é esse atendimento? Sim, existe o telefone, né, que é o 188. Eu acho importante esse serviço, né, ajuda muitas pessoas e é interessante a gente retomar aquela frase, uma solução definitiva para um momento provisório. Então, falar nos organiza. Já o ato de poder falar com alguém já é um sinal de saúde. E por que existe essa campanha, né, de prevenção ao suicídio? Eu acho que é isso, né, no sentido de a gente estar nacionalmente tocando nesse assunto, nas várias esferas da sociedade, né? É importante essa campanha, né, do Setembro Amarelo. Muito, porque traz o assunto à tona. É justamente, né, aquilo que é visto, que deve ser deixado de lado, é um tabu, só acontece comigo, tende-se muito a individualizar o ruim. E isso é um mal social, né? Então, assim, não sou só eu que passo por isso. Isso é um problema, como a gente falou, nacional. E tem aumentado muito na população jovem, né? Dados da Universidade Federal de São Paulo mostram que diminui no mundo, mas aumenta no Brasil, e principalmente entre os adolescentes. Então, campanhas como essa nos ajudam a trabalhar o tema. Muito importante. Você acha que tem alguma relação com bullying na escola? Esses temas, eles podem ser trabalhados juntos ou não necessariamente eles estão vinculados? Sim, existe. Porque toda forma de bullying, né, de segregar alguém, contribui demais para eu me sentir só, para eu ser o problema. E não sou eu, né? É o outro que define o modo como eu devo ser. Nós vamos criando modelos ortopédicos para congelar o ser humano numa forma de ser e sentir. E cada um tem o seu sentimento diante da vida. E Alberto, como que funciona essa Secretaria de Saúde do Simpro? Fiquei curiosa, assim, existe um atendimento para professores, como que é essa? Pois é, ela foi criada em função do adoecimento da categoria, né? O trabalho, ele é adoecedor. O ambiente escolar está adoecendo os professores, as professoras, os orientadores, as orientadoras e todo mundo que está ali naquele ambiente. As condições de trabalho ruins, a falta de aumento, a não ter um ambiente adequado para o professor lecionar, então isso tem adoecido. Por isso que nós criamos essa secretaria e incluímos dentro dela essa questão de ter uma psicóloga, né, um corpo de psicólogo que entende essa lógica que eles chamam de psicodinâmica do trabalho, que percebe que o trabalho que adoece não é o professor sozinho
que está sofrendo, não. É o ambiente todo social, que o Estado não está ajudando para que o professor se realize. E tem também um jurídico dentro da Secretaria de Saúde só para tratar desse tema, que é as questões de saúde que tem afetado o professor. E por que a gente entrou no Setembro Amarelo? Porque professores estão também tentando suicídio. Nós, inclusive, fizemos, por exemplo, uma cartilha explicando o que é o assédio moral, que é o que a gente percebeu que estava fazendo com que o professor ficasse tão triste que ele, em muitos depoimentos, ele fala em tentar tirar a vida. Tipo assim, eu sonhei tanto da aula, meu sonho era salvar a humanidade, né, com o meu conhecimento, ensinando, e hoje eu não consigo mais. E aí ele, às vezes, tenta, por uma opressão dentro do ambiente, por não ter os meios de como trabalhar, e às vezes por ser oprimido por um superior, ou por um grupo de colegas, ou pela sociedade, pelos pais, ou pela violência. Então, assim, o adoecimento da categoria aumentou muito. Inclusive, a Luciane, que é a nossa psicóloga, ela participou da criação de uma pesquisa que saiu em 2008. E isso provou que a nossa categoria, cerca de 30%, ou está doente ou em processo de adoecimento. E uma boa parcela desse grupo, ultimamente, tem apresentado essas questões do suicídio. Tendências. Tendências, né? E também o ato do suicídio também. É alarmante, né? Esse dado. É observado muitos professores se afastando ou pedindo para, como é que fala, aquela readequação, né? Que o professor não entra mais na sala de aula, que ele só vai ficar em funções administrativas. Sim, por isso também que a gente criou a Secretaria de Saúde. São 3 processos dentro da rede pública de ensino. O professor, ele entra em restrição, que ele pode... ele fica ali no atendimento de saúde, e aí ele vai indo e voltando para dentro do ambiente escolar, né? Ficando em tratamento. Se ele não melhorar, ele entra numa readaptação, podendo até sair daquilo que ele sempre sonhou, que era dar aula. Muita gente acha que isso é uma benesse, mas para eles não é. É tipo assim, é deixar de estar cumprindo a sua profissão. Mas aí ele é readaptado e fica dentro do ambiente escolar desenvolvendo um outro trabalho que seja pedagógico, auxiliando uma direção, auxiliando na coordenação, indo para a biblioteca, mas isso para eles não é bom. Eles não se sentem realizados quando acontece isso. E o terceiro estágio é a aposentadoria antes do tempo, o que é muito ruim, mas tem casos que é inevitável. Ele ficou tão doente que afetou a capacidade laborativa. Então esses casos têm aumentado muito. Por isso que hoje nós temos esse quadro de psicólogos no Simpro e de advogados para atender esses casos. E como é que é? Se você pudesse deixar um recado para os professores, orientadores, diretores que estão assistindo a gente, se ele precisar procurar a secretaria, é só ligar no Simpro, como que funciona esse acesso? Isso, é só ir na sede do Simpro ou nas subsedes, ou ligar também, e aí pedir para falar com a gente da Secretaria de Saúde. São 3 diretores e tem lá a secretária, e aí a gente agenda, ou com a psicóloga ou no jurídico de saúde para tratar desses assuntos. Aí a gente sempre está junto nessas batalhas, além de ir nas escolas apresentar e debater vários temas. Inclusive amanhã nós estaremos na Regional do Guará com a psicóloga, com o advogado, com diretores do Simpro, para atender os professores daquela região e tratar de vários assuntos, do adoecimento, dessa questão do suicídio e de questões jurídicas também que podem ajudar a resolver algum problema que em toda escola tem, que é essa questão de readaptação, de restrição, o que fazer, de assédio moral, tudo isso. Beleza? Que horas da manhã na Regional do Guará? Amanhã vai ser 9 da manhã para aqueles que estão em coordenação de manhã e 14 horas para aqueles que estão em coordenação à tarde. Então, 2 momentos privilegiados.
lá na Regional do Guará. Você é professor que é ali daquela região, pode comparecer lá para ter esses debates aí sobre adoecimento da categoria, também sobre o Setembro Amarelo, né? Sim. Suicídio. Todo mês nós vamos numa regional diferente. Certo. E, Luciane, se você puder deixar um recado para o pessoal que está assistindo a gente sobre prevenção, sobre a importância de estar debatendo isso, para a gente poder estar fechando aqui o nosso... Sim, principalmente, né, que preste atenção nos sinais no seu corpo, que desmistifique o adoecimento psíquico, né? É muito fácil a gente tratar um órgão porque ele é visível. Se a gente quebra uma mão, a gente pode enfaixar e fazer fisioterapia. A mente é o mesmo processo, não se esconda. Esse é o melhor remédio. E que recado que você deixaria aí para as escolas, né, para como lidar com esses jovens? Criando espaços, rodas de conversa, deixando que eles mesmos proponham os temas, né? E se fica difícil muitas vezes a fala, né? Porque é difícil a gente começar a falar sobre o que dói, vamos botar uma caixa de sugestões, espaços que eles possam se manifestar de forma escrita, às vezes é mais fácil. Tá certo. Gente, eu agradeço muito vocês terem vindo aqui hoje para esse bate-papo, para a gente falar de um tema tão importante, né, tão necessário, que é o suicídio. Espero que tenha sido esclarecedor, que a gente possa continuar debatendo mais sobre isso, para que a gente possa evitar cada vez mais esse tipo de acontecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, e para você que está aí acompanhando a gente, só queria deixar mais um recadinho, dizendo que, a festa do Dia do Professor vai acontecer no dia 5 de outubro, às 21 horas, no Opera Hall. E vai ter as atrações de Chico César, a sambista de Ribeiro e a banda de rock Plebe Rude. Bom, eu sou Larissa Sarmento, agradeço você pela companhia nessa tarde. Esse foi o TV Simpro, em parceria com a TV Comunitária. Te vejo na próxima. Muito obrigada.